Boa noite. Randall, muito obrigada, viu? Pela sua presença, pela sua disponibilidade, em tirar um pouquinho do seu tempo, que eu sei que é muito corrido, né? O seu tempo cheio de atividades, embora a gente esteja em período de quarentena, mas eu sei que o trabalho vem junto, né? A gente não para de trabalhar em casa, né? Não é? Então, mais uma vez, eu te agradeço. Muito obrigada pela sua participação e é uma honra, uma alegria ter você participando aqui dentre os meus convidados nesse quadro semanal, viu, Randall? Eu que agradeço o convite, Joyce. É sempre uma honra e um grande prazer estar aqui com você, cooperando, ajudando, né, interagindo aqui com o pessoal. É sempre muito prazeroso. Então, meu muito obrigado, minha eterna gratidão a você e a todos aqueles que nos acompanham também. Imagina, obrigada eu. Randall, preparado para o nosso papo de hoje? Preparado, vamos nessa. Vamos nessa? Deixar um abração para todo mundo que está chegando agora. A Su acabou de mandar uma boa noite para a gente. A convidada também da semana passada, retrasada, né? Seja bem-vinda, Su, pessoal da rede também do nosso convidado. Vamos lá, então, deixei aqui as perguntinhas para o Randall. Randall, como de praxe, toda semana eu inicio, né, fazendo aquela pergunta que abre o nosso quadro semanal, né? A gente sabe que, na verdade, eu sei, né? Deixa eu apresentar você primeiro. O Randall Alves é psicólogo. Você trabalha na área de comportamental, né, Randall? Eu gostaria, claro, que você falasse um pouquinho da sua atuação nessa área, mas, assim, para a gente iniciar, o que é que você faz exatamente, Randall? Certo, Joyce. Então, eu sou psicólogo clínico, né, aqui na minha clínica, numa clínica na cidade, a Núcleo Bio, atendo também na Univida de Araraquara. Então, dentro dessa profissão de psicólogo, existem várias vertentes, né, o psicólogo organizacional, o psicólogo hospitalar e o psicólogo clínico, dentre outras várias vertentes, abordagens e maneira do psicólogo trabalhar. E a que eu escolhi é como psicólogo clínico, né? Ou seja, é atender individualmente as pessoas, atender também casais, crianças, adultos, idosos, adolescentes. Então, o meu trabalho é baseado nisso, né? No atendimento clínico do paciente, nesse encontro, né? Nessa ajuda que eu posso dar para os meus pacientes, para que todos aqueles que me procuram para esse tipo de atendimento. E dentro de uma abordagem comportamental, né? O que significa isso? A psicologia ela tem várias abordagens, várias maneiras de entender o ser humano. A maneira psicanalítica, a maneira gestáltica. Então, tem várias abordagens e a psicologia comportamental é uma maneira de pegar o ser humano. E é a partir dela que eu faço os meus trabalhos. Perfeito. Agora, Randall, em uma frase, qual que é o papel da psicologia na sociedade para você? O papel da psicologia na sociedade, para mim, eu acho que primeiramente é gerar o autoconhecimento. Eu acho que quando a gente se conhece, quando a gente mergulha, né, em nós mesmos, a gente aprende com tudo. Eu costumo dizer que o primeiro livro que o paciente deve começar a ler é ele mesmo, né? Você ler a si mesmo, você está lendo o mundo inteiro. Então, eu acho que o papel principal da psicologia é gerar autoconhecimento, é fazer com que as pessoas se conheçam cada vez mais, melhor e de forma também aprofundada. Bacana, muito bom. Acho que se É, resume. não entendi, Randall. É nisso que se resume o nosso ser de psicólogo, eu penso, né? Acho que é gerar esse encontro consigo mesmo, fazer com que a pessoa não tenha medo de entrar em contato com as suas sombras, De entrar se em contato conhecer, né? com se conhecer, acho que é mergulhar mesmo, sem medo. Eu acho que quando o ser humano perde esse medo do autoconhecimento, esse medo de mergulhar no novo, né, até nesse novo que é ela mesma, acho que existe uma grande chance dela ser mais feliz, dela se encontrar com a autorrealização, dela se comprometer com os valores que ela possa ter na vida. Então, acho que esse é um dos papéis principais que o psicólogo pode ter nos dias de hoje. É fazer com que as pessoas tenham realmente esse contato consigo mesmo. Sim, perfeito, muito bom.
A gente sabe, o Randall, que existem, como você disse, né, dentro da psicologia, algumas linhas terapêuticas, né, como a psicanálise, por exemplo, terapia analítica, psicodrama, comportamental, da qual você segue, né, que é o seu caso. Que tipo de paciente você atende exatamente? Qual que é o perfil das pessoas que te procuram? Uhum. Na verdade, eu atendo todas as idades, Joyce. Todas as idades eu estou aberto para o atendimento. Mas o que é muito comum de chegar na clínica hoje em dia, acho que a primeira queixa, né, a que está mais em voga atualmente é a ansiedade. E muito mais agora em tempos de coronavírus, onde a gente vive, né, essa incerteza, esse não saber o que vai acontecer daqui a alguns dias, daqui a alguns meses, daqui a alguns anos. Então, esse sentimento de incerteza é o que mais está dominando as pessoas atualmente. Mas se fosse fazer um perfil geral dos pacientes que me procuram, em primeiro lugar é a ansiedade, é sentimentos de depressão e também é muito relevante sentimentos de que a vida não tem sentido. Isso também está muito em alta hoje no discurso das pessoas e principalmente daqueles que procuram psicoterapia, né? É uma busca muito grande para dar um sentido ao sofrimento. Então, acho que o psicólogo ele tem esse papel, não de dar um sentido à vida das pessoas, mas ajudar elas a encontrar esse sentido na vida. Diante dessas queixas, diante dessa ansiedade, diante desses pensamentos que podem estar aí dominando essa pessoa, né? Muitas vezes ela tenta controlar esses pensamentos, esses sentimentos, e isso acaba só piorando os sintomas que ela tem. Então, é realmente tentar auxiliar essas pessoas a encontrar esse sentido que elas podem ter diante das queixas que elas vivem. Então, principalmente diante de ansiedade, depressão e a busca pelo sentido da vida ou do sofrimento. É o que mais faz as pessoas hoje em dia buscar psicoterapia. Perfeito. Agora eu peguei aqui uma informação, tá? No Código de Ética da Psicologia, no artigo 9, diz o seguinte, que é dever do psicólogo respeitar o sigilo profissional a fim de proteger, por meio da confidencialidade, a intimidade das pessoas, grupos ou organizações a que tem acesso no exercício profissional. Bom, para tudo aí, né? Eu fiquei analisando essa citação, né, no artigo 9 e fiquei realmente apavorada, porque eu falei, meu Deus, né? Eu pensei, o Randall, por quê, né? As pessoas, se a gente for parar para analisar até historicamente, né? Eu não sei se continua sendo assim hoje, eu acredito que sim, você pode me corrigir. As pessoas procuram um psicólogo, a maioria delas, primeiro que para ter um ouvinte, mas principalmente para ter um confidente. Muitas vezes penso eu que a pessoa busque um profissional como esse para que ela consiga dividir as suas angústias, os seus problemas, né, as suas ânsias, ansiedades, com um profissional capacitado em orientá-la, certo? Sim. E aí, assim, diante dessa situação, eu vi um profissional super acuado, né? E também muito semelhante ao papel de um padre, por exemplo. Eu falei, até vou brincar com ele, porque você e o padre, ó, estão aqui, né? Vocês têm isso em comum, porque as pessoas depositam confidências, né? Com você, né? Isso é muito sério, penso eu. Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte, mas seja sincero, tá bom? Na verdade, eu acho que é uma das perguntas mais interessantes e que muita gente tem vontade de fazer para um psicólogo, né? A pergunta é a seguinte, como é que você age depois de atender um paciente que te contou algo muito, assim, muito pessoal, muito íntimo e que você fica louco para dividir com alguém,
chega em casa, ou com, não sei se você é casado, ou namora, ou com seus pais, chega em casa, precisa dividir com alguém, porque a gente tem aquela coisa de, meu Deus, né? Eu preciso dividir esse problema com alguém. Só pelo simples fato de conversar. Você, enquanto psicólogo, o que é que você faz numa situação como essa? Você fala o milagre, mas não conta o santo, ou seja, você conta o caso para alguém, tipo, ai, amor, ou ai, mãe ou pai, hoje eu atendi uma paciente que está passando por isso, mas não conta o nome. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, que já faz, que é a continuação também, que é sobre esse assunto, em que situação você pode, enquanto profissional, quebrar esse sigilo? Uhum. Bom, para a primeira pergunta, né, de acordo com o nosso código ético, a gente nunca pode falar a queixa desse paciente, muito menos o nome dele. Né? Se a gente fizesse isso, a gente estaria rompendo aí uma das nossas condutas principais, e até o que faz a pessoa buscar a gente é justamente ter no setting terapêutico, né, que é o ambiente onde a gente estuda, atende esse indivíduo, que é um ambiente de confiança. Ou seja, a pessoa vem ao nosso encontro justamente porque ela acredita piamente que a gente não vai dividir o problema dela com ninguém. Então, o que é primordial é que a gente zele por esse encontro, né? Que a gente cuide as 7 chaves desses segredos, que muitas vezes o psicólogo ele é o único ser no mundo a escutar esse segredo que talvez essa pessoa esteja contando. Então, eu costumo dizer assim, né? Os médicos dizem que a gente entrega a nossa vida na mão deles. Esse também é uma prática do psicólogo, isso também é muito comum, né? Porque você entregar sua vida psíquica, sua vida mental, não para só nisso. A pessoa entrega o corpo dela, porque todos os sintomas delas vêm à tona na vida. O choro, o cansaço, o estresse. E aí, quando a gente atende, né, esse paciente, a gente também é humano. Né? O Freud, apesar de eu não usar as abordagens do Freud, ele chamava isso, ele tinha um nome para isso, que é transferência. É quando eu consigo não, né? Quando eu meio que sinto o que a pessoa está me passando, e aí parece que esse problema que a pessoa me traz parece com alguma coisa que eu vivo na minha vida, e aí a gente, de certa maneira, toca essa superfície dessa queixa, e isso, com certeza, traz um pouco de angústia para a gente, traz um pouco de cansaço mental, e a maneira como eu busco relaxar, né, diante disso, com os meus amigos, conversando com eles, praticando algum esporte, fazendo algumas leituras, filme, música, academia. Então, essa é a maneira que a gente usa para poder extravasar um pouco esses sentimentos que ficam borbulhando dentro de a gente. E também, em último caso, temos as supervisões, né, que é outro profissional da área também nos ajudando. Então, a gente tem esses 2 caminhos, né? Esses caminhos mais naturais, vamos dizer assim, e o caminho mais técnico, que é uma supervisão. Bom, para a segunda pergunta, né? Quando a gente pode romper esse código de ética? Quando existe, por exemplo, questões de abuso sexual, abuso infantil, quando existe um risco muito iminente de suicídio, então a pessoa sai da terapia falando que vai se matar, falando que vai tirar a própria vida. Então, nessas situações específicas, é dever do psicólogo quebrar o código de ética, né? Principalmente em questões onde a vida está sendo ameaçada. Então, uso de drogas, crime, abusos sexuais, estupros, essas questões mais urgentes, mais iminentes e mais perigosas, aí o psicólogo não tem o dever de manter a sua ética, né? Ele tem o dever de romper com a ética e recorrer aí a instâncias superiores para que ele tenha esse apoio e também proteja até mesmo o paciente ou todos aqueles que estejam envolvidos com a queixa que esse paciente traz. Então, esses são alguns casos onde a gente tem que romper. Então, aí não existe tanto uma postura ética, né? Mas existe uma postura de que clama pela vida, vamos dizer assim. Então, é nosso dever primordial, né, colocar a vida acima da ética. Então, temos aí algumas situações onde esse rompimento é totalmente necessário. Muito bom. Agora, diante de tudo isso que você colocou para a gente, o psicólogo precisa de um psicólogo?
Eu acho que não tem quem não precisa, né, Joyce? Acho que fazer terapia é essencial. Eu acho que é como a gente começou a nossa conversa. O autoconhecimento, ele é um mar tão imenso que você nunca vai se encerrar, né? Você mergulhar em si mesmo é um mergulho sem volta, porque não se encerra, né? É cada vez mais profundo, é cada vez mais conhecimento, e buscar esse autoconhecimento é essencial. Eu acho que a grande confusão que existe hoje em dia é que as pessoas acham que fazer terapia é só quando eu tenho problema. Dentro da psicologia comportamental, por exemplo, existe uma linha chamada de psicologia positiva, que foi criada por Martin Seligman, onde ele vai dizer o seguinte: vamos parar um pouco de focar no negativo, né? Depressão, ansiedade. Vamos focar naquilo que as pessoas têm também como virtude, como força pessoal. Então, ou seja, o que ele estava querendo nos dizer? Não vamos procurar o psicólogo apenas quando temos problemas, mas também quando temos virtudes para potencializar. Então, nesse sentido, todos deveriam fazer terapia, todos deveriam, né, ter esse apoio psicológico para o próprio desenvolvimento pessoal. E isso, claro, tem que aumentar as nossas ferramentas, né, de enfrentamento diante da vida, a partir do autoconhecimento. O autoconhecimento, ela é a chave de boa parte da psicoterapia, né? Quando o ser humano ele começa a se conhecer, ele começa a encontrar chaves para abrir várias portas em sua vida. Sim, entendi. Muito bom, é isso mesmo. Se potencializar, né, as nossas qualidades é muito importante, não é? Não é só lembrar dos problemas. Foi muito bem colocado isso, viu, Randall? É importante a gente reforçar isso, né? A gente busca ou indica uma terapia para um amigo, para um parente, enfim, sempre quando ele está precisando de ajuda, mas, ou seja, né, todos nós precisamos de um profissional nos guiando, nos orientando, potencializando as nossas habilidades. Talvez o que a gente busca a vida toda, talvez a gente conseguiria atingir com mais facilidade, né? Sim, sim. Seria Sem isso. dúvida. A psicoterapia, ela facilita esse caminho. Uma figura que eu uso bastante, uma metáfora que eu uso bastante para os pacientes, é o seguinte: imagina que você chegou aqui para mim, né, caso você queira passar comigo, no caso, e eu costumo dizer assim: eu estou com uma lanterna na mão e você está diante de um túnel escuro. Eu não posso entrar com você, porque só cabe uma pessoa, mas eu tenho uma lanterna para ficar aqui jogando luz até que você consiga passar por isso. Então, o psicólogo, ele facilita o caminho, né? Não que ele seja o dono do saber, ou que ele saiba mais que o paciente, justamente porque é um encontro, é um diálogo, né? Mas a gente tem ali uma lanterna para ajudar, muitas vezes, esse paciente a se guiar nesse túnel, né? Ele pode olhar para trás e a lanterna continua lá, sendo um guia para ele. Então, é esse o trabalho do psicólogo, é facilitar esse caminho, né? Muitas vezes é também andar junto em algumas situações, mas chegar a um ponto onde essa pessoa ela vai ter que caminhar sozinha, né? Diante desse farol que você proporciona para ela. Sim, muito bom. Bem reforçado mesmo, Randall. Voltando um pouquinho naquela situação sobre sigilo, eu coloquei aqui, até tinha pulado essa questão, mas eu acho importante a gente falar sobre isso. Pode ser dúvida de muita gente que está aqui nos assistindo, né? Eu coloquei uma situação aqui, por exemplo, né? Em que momento o profissional consegue encontrar o seu limite, né? Tem um limite até onde o psicólogo pode ir, né? Até onde ele acha que ele consegue chegar com aquele paciente, por exemplo. Então, eu coloquei aqui um exemplo para você. O cara, já na primeira sessão, ele confidencia que tem pensado em se matar, né? Em se suicidar, por exemplo, ou assim como outros casos que você se referiu, né? Como um abuso, de repente, exploração sexual, infantil, enfim, tem assuntos seríssimos que a gente poderia estar abordando aqui, que eu acredito que deve passar aí, dentro das suas sessões, né? Mas um caso como esse, Randall, que já na primeira sessão, a pessoa, dentro ali durante a conversa,
ela já desabafa que tem pensado, um exemplo, tá? Diariamente em se suicidar, em tirar sua vida. Você, enquanto profissional, né? O que é que você faz? Você orienta essa pessoa como você orienta todos os outros profissionais, orienta e acredita que na próxima semana, na próxima sessão, ela vai voltar mais calma, vai ter tirado essa ideia da cabeça e dá um até logo e tenta orientar. Ou o que que você faz? Você toma uma providência. Por quê? Eu fiquei pensando o seguinte: no tempo de uma sessão para outra, se eu confidencio com você essa minha vontade, pode ser que eu chegue em casa e já faça algo. Pode ser que eu não volte semana que vem. E como é que fica a cabeça desse psicólogo? Como o profissional age nesse momento? É hora de agir já nesse momento, na primeira sessão? Ou o psicólogo tem a capacidade de sentir e falar assim, não, dá para ir trabalhando, semana que vem ela está de volta. É essa a questão. Tem um limite. Até onde vocês podem agir e em que momento tem que ser tomada a providência para que nada pior aconteça? Certo. Muito boa essa pergunta, Joyce. Tem tido muita quebra de mito, principalmente em relação ao suicídio, né? Inclusive, eu tenho uma palestra só com esse tema. Nessas situações de suicídio, onde a pessoa diz que vai tirar a própria vida, a gente sempre deve acreditar no que ela fala. Sempre. Né? Por exemplo, existe aquele mito, quem fala isso é porque quem quer chamar a atenção. De fato, não é mito, é verdade. Não é? Então, essa situação específica, sempre que entra numa questão de risco à vida, suicídio, né, sendo uma situação extrema, você sempre deve acreditar no que aquela pessoa está dizendo, sempre. Então, nesse contexto, né, dependendo da fala, dependendo da intensidade com que a pessoa traz essa queixa, dependendo do tom que ela coloca na psicoterapia, da emoção que vem à tona, você não pode abandonar esse paciente, por exemplo, falando assim, até a semana que vem é muito firme, até daqui 7 dias, quando vai ser o nosso próximo encontro. Né? Se for o caso, você precisa até cancelar o próximo atendimento e entrar em contato com a família. Né? Por exemplo, se essa pessoa sozinha, não deixar ela ficar sozinha. Se a pessoa tem alguém que veio com ela na recepção, chamar essa pessoa também para conversar e não deixar que ela fique só. Então, em casos onde... Desculpa interromper, você faz isso separadamente? Ou a sua paciente já vai ver que você tomou providência? Ela pode ver. Ela pode ver. Tudo vai depender do contexto, né? Tudo depende do contexto terapêutico. Porque essa pessoa, nesse caso que você exemplificou, ela está gritando por ajuda, né? Então, assim, nunca menospreze, nunca leve pelo lado do mito a questão de tirar a própria vida. Mas é só para chamar atenção, sempre faz isso, mas tudo bem, acredite, vá até o final. Então, nesse caso, ela pode ver ou intervir na hora. Ou seja, a gente chama isso de intervenção imediata. Por quê? Porque tem casos onde você tem que criar um vínculo, onde você talvez vai fazer uma pergunta que a pessoa vai criar uma resistência, mas nesses casos específicos é uma intervenção imediata, como se fosse uma cirurgia de urgência. Né? Se a gente fosse usar o exemplo de um médico, por exemplo. Não tem como esperar, não tem como falar, volte amanhã, né? Vai esfriar a cabeça, vai tomar um sorvete. Não é esse o caso. Então, é um caso de intervenção imediata. E aí, se for uma situação de limite mesmo, é o caso de rompimento ético. É onde a gente tem que recorrer a qualquer tipo de ajuda, né, profissional, obviamente, para que essa pessoa realmente se sinta ali sustentada, apoiada e, em momento algum, ela fique sozinha. Inclusive, essa é uma das orientações, né, para que, caso tenha aí risco de suicídio, que essa pessoa nunca fique sozinha, que ela nunca fique perto de meios letais, por exemplo. Né? Então, acho que essas são algumas orientações mais imediatas, vamos dizer assim. Sim, muito bem. Só dar uma pausa rapidinho aqui, estou vendo que mais pessoas estão entrando aqui na nossa conversa de hoje. Mais uma vez, eu quero desejar uma ótima noite, sejam todos muito bem-vindos. Esta é a 6ª edição da live, né, do episódio Você Faz o Quê? Toda semana eu recebo um profissional diferente para falar sobre a sua carreira, para falar sobre
perspectivas, né, de carreira, de mercado de trabalho. E quero convidar a todos que se inscrevam no meu canal, eu deixei fixado aí embaixo, canal do YouTube. Por quê? Porque todos esses vídeos estão sendo gravados e postados posteriormente lá no YouTube. Então é legal, inclusive você, Randall, depois que esse vídeo né, chega lá para o YouTube, cai no YouTube, você, como é inscrito, você é notificado e pode repassar aí para toda a sua rede. É bem interessante, tá? Vamos seguir aqui então. Vamos falar agora, Randall, eu separei uma parte aqui para a gente falar sobre a regulamentação dessa profissão que me chamou a atenção. É uma profissão assim que foi regulamentada há pouco tempo, se a gente for pensar, né? E é uma luta, né? Foi uma luta para que isso acontecesse no Brasil, na verdade. Então vamos falar um pouquinho sobre isso e a jornada dessa profissão até hoje, tá? Vou ler um pouquinho aqui de algumas informações que eu peguei, eu acho que é importante todo mundo acompanhar. Essa lei foi aprovada em 1962, que até então essa profissão não era reconhecida, tá? Era uma prática, não é, Randall, que era inserida dentro de outras atividades, mas enquanto profissão ela não era reconhecida. O que me chamou muita atenção é que essa lei ela foi aprovada justamente no período militar, né? Em regime militar, ou seja, um período em que não se podia defender causa alguma, né? Não se podia fazer denúncia, etc. Era tudo de muito sigilo, de muita cautela, porque algo de muito ruim poderia acontecer. Eram apenas, como eu disse, apenas práticas integradas nos processos econômicos. Com isso, logo após tivemos a Revolução Industrial também, que veio a favor da psicologia, com a integração da psicologia onde? Nas indústrias e no mundo educacional, tá? É interessante essa questão aqui, que nesse período da Revolução Industrial foi muito positivo também para a psicologia, né? Que se transformou também nesse período no Brasil, não só no crescimento profissional, mas também em prol de toda uma sociedade, tá? Então, o Randall caiu, gente. Ai, meu Deus, será que ele ouviu? Vamos ver se ele manda um oizinho pra gente. Nossa, eu vou falar de um assunto tão legal agora, que é realmente para a gente discutir um pouco essas conquistas dessa profissão enquanto psicólogo. Foram muitos desafios. E eu quero saber, tirar uma dúvida com ele agora nessa época que a gente está vivendo. Randall, você está por aí? Vamos ver se ele volta. Ai, tomara que sim. Deixa eu dar um oi para vocês aqui. Joyce, acho que ele caiu. Ariane, tudo bem? Seja bem-vinda. Tô chegando aqui pertinho, gente, que eu não enxergo muito bem assim de longe, não. E a letrinha aqui bem pequena. Mas tá aqui, Jéssica, seja muito bem-vinda. A Érica! Ah, essa lindeza. Um beijo, seja bem-vinda, viu? Você tá bem? Como é que tá o esposo lá? Tá jogando bola? Tá onde? Vocês estão morando aqui? Estão morando em outro país? A Paula falando que ama essa profissão. É realmente muito interessante mesmo. Vamos ver se o Randall voltou, gente. Eu vou tentar chamar ele aqui mais uma vez, tá? Vamos lá. Ó, chamei ele para conversa, vamos ver se ele consegue voltar. Esse é um momento, gente, complicado porque esse é um horário de pico das lives, né? Um horário de pico das lives. Então, todo mundo entra. Oi, Randall. Tá me escutando? Eu tô escutando, mas não consigo te ver. Então, eu não sei o que aconteceu aqui, que tá preta a minha imagem. Eu tô conseguindo te ver também.
Eu Então vou... acho que é o seu Quer que eu computador. tente... quer que eu tente sair e entrar novamente? Eu vou sair Isso, aqui. eu te chamo de novo, pode ser. Tá. Vamos aguardar mais um pouquinho, tá, gente, por favor? Quanto tempo nós temos de live? Será que nosso tempo já está acabando? Que horas são? Que horas são, por favor? Ah, tá, ainda temos um tempinho. Tá. Tem umas perguntas tão boas ainda aqui para fazer para ele, tomara que dê tempo. Inclusive, gente, o pessoal que está aí, o pessoal que está agora aqui na live, muita gente entrando. Oi, Lúcia! Seja bem-vinda. Eu quero pedir para vocês começarem a mandar suas perguntas, tá? Façam suas perguntas, se tiver alguma dúvida, para o Randall responder aqui no final da nossa conversa, tá bom? Assim vocês contribuem também para que esse papo seja ainda mais gostoso, mais informativo para todo mundo. Randall entrou, vamos lá. Será? Joyce, eu não sei o que está acontecendo, tá preto aqui. Ai, que dó! Caramba. O que será que você Deixa- apertou aí, hein? Eu não apertei nada. Deixa eu tentar novamente, só um minutinho. Eu acho que, na verdade, é o sinal mesmo, viu? Porque aqui fica só rodando. Obrigada, Lúcia. Beijo, amor. Vocês, quando ele entra, vocês conseguem ver o quê? Fica preto também? Vocês estão me vendo bem? Porque aqui, para mim, só fica aquela bolinha pensando, sabe? Fala assim mesmo? Se ele não aparecer, vamos fazer mais uma tentativa. Aí a gente faz no áudio, vocês ficam pelo menos me vendo num pedacinho para a gente conseguir terminar esse papo de hoje, né? Tá tão gostoso, tá tão bom, interessante demais, né? Vamos ver se ele entra aqui. Pera lá. Cadê as perguntas de vocês? Vamos lá, deixe suas perguntas aqui para a gente já começar. Só escuto a voz dele. Sim, eu também. Só aparece você. Ó, o Randall entrou. A Ari tá aí ainda na conversa? Ah, Lisa. Preciso convidar você para participar dessa live que fala sobre esse mundo do RH, né? Vou chamar você, Randall. Se não aparecer a imagem, a gente segue só com o áudio mesmo, tá bom, gente? A gente conseguir finalizar aqui, pelo menos a gente escuta a voz e as respostas. Vamos torcer. Vamos lá. Randall, tá escutando? Acho que eu não sei o que está acontecendo com a câmera. Eu acho que é por conta do sinal mesmo. Ele tá ainda pensando aqui, sabe? Fazendo aquela bolinha assim, pensando. Talvez durante a conversa volte, se o sinal melhorar aí para você. Você quer continuar só com a voz? Isso, vamos continuar. De repente a imagem pode voltar durante a conversa. O sinal às vezes fica oscilando, né? Tem gente aqui que acha que quer fazer pergunta. Vamos continuar então. Isso. Eu estava falando sobre um pouquinho do histórico da psicologia, né? Desde da época do regime militar até hoje, na verdade. O que eu quis dizer com toda aquela história que eu estava lendo é que houveram aí diversas fases em que a psicologia se modificou, passou por transformações, não só em prol da própria profissão, né? Não só em prol de conquistas profissionais, mas também em prol de mudanças e conquistas para toda uma sociedade, tá? Então, a pergunta que eu faço para você, diante de todo esse contexto histórico, nessa época, né, nesse período de isolamento social, transformações tecnológicas e a preocupação também que a gente está vivendo
com o vírus, né, o tal vírus chamado Covid-19, o que é que você vê de positivo, assim como nas outras fases houveram também situações difíceis, mas que para a psicologia foi algo positivo. O que é que para você tem de positivo, né, enquanto psicólogo, nessa fase e transformador para essa carreira e para a nossa sociedade? Diante do Covid, Diante desse momento que a gente está vivendo, de isolamento, transformações tecnológicas e a preocupação com o vírus. sim. Eu acho que a questão principal é a desaceleração da nossa vida. Eu acho que isso é um aspecto, talvez um dos principais benefícios que a gente teve, né? Claro que falar de benefícios hoje parece até um pouco irônico, né? Parece que é falar alguma coisa que não faz sentido hoje em dia. Mas eu imagino que, olhando, né, pelo olhar do psicólogo, o grande benefício que a gente tem tido é realmente parar com a correria, é desacelerar a nossa vida, é parar para refletir e, principalmente, Joyce, olhar para aquilo que é o mais importante, apesar da crise, né? Dentro da psicologia comportamental, por exemplo, a gente tem uma abordagem chamada, né, que é uma abordagem de terceira onda, que é aceitar o problema e manter um compromisso diante dele. O que quer dizer isso? Eu aceito que existe uma crise, eu aceito que existe um vírus rondando aí, né, no meio de nós, mas eu me comprometo a viver a partir da minha melhor versão, a partir daquilo que eu tenho como valor diante da vida. Então, isso pode se expressar, né, pode se desdobrar quanto valorização da família, valorização daquilo que você julga como mais importante, justamente porque a gente parou, porque a gente desacelerou. Claro que a nossa mente vai jogar o argumento de que teremos uma crise financeira, que perdemos o emprego, que não sabemos o que vai acontecer, que vivemos atrelados no incerto de uma forma mais significativa, mas é sempre possível optar viver a partir dos nossos valores, a partir daquilo que é a nossa melhor versão. Se a gente se prende a questões do vírus, a gente para a nossa vida. Mas se a gente vive a partir do nosso valor, a gente continua a nossa vida, apesar de qualquer crise, apesar de qualquer coisa. Né? E você citou aí o início da regulamentação da psicologia. A psicologia ela era muito criticada no começo porque ela era aquela ciência que reforçava o status quo, né? Que ela somente reproduzia aquilo que a política já dizia. Hoje já não, a psicologia ela é um fator de mudança, né? Ela tem esse papel também de mudar a realidade. Então, a gente só consegue mudar a realidade se focando nos nossos valores, independente de crise, independente de pensamentos negativos, independente de sentimentos de frustração e principalmente agora, diante do Covid-19, que a gente consegue, né, apesar de tudo, parar um pouco nessa correria. Sim, perfeito, Randall. Randall, vou tentar correr um pouquinho, tá? O que é que te motiva nessa profissão? O que é que para você é o mais difícil? O mais difícil para mim, né, dizendo sobre a minha experiência, é o cansaço mental. Então, assim, a profissão, ela é realmente exigente, você tem que amar muito o que você faz, porque você vai lidar com questões delicadas todos os dias, muitas vezes questões que você não tem nem respostas, né? Não que a gente tenha que ter respostas para tudo, mas a cada dia é um novo desafio. Então, chega uma hora que a gente tem aí um cansaço mental muito significativo. Imagino. E o que te motiva? O que me motiva é saber que eu posso salvar uma vida, né? Modéstia à parte, o psicólogo, ele tem essa capacidade, né? De ter a possibilidade, melhor dizendo, de salvar a vida de uma pessoa, de salvar a vida de uma família, de salvar a vida de um casal, né? Também, de uma criança, porque mexer com sentimentos é mexer talvez com aquilo que há de mais profundo em nós. Então, o psicólogo ele tem
essa habilidade, né? Essa missão. Então, isso que é o que mais me motiva, é quando o paciente me dá o feedback de que a terapia comigo foi, sei lá, foi essencial para que ele tivesse uma vida melhor. Isso é o que mais me motiva. Isso é o que faz minha vida ter sentido, inclusive. Muito bom. Ô, Randall, falando um pouquinho de ganhos financeiros, rapidamente, em curto, médio prazo, né? Lembrando que tem muita gente que quer seguir essa carreira, mas quer também saber, né? Um pouquinho sobre os ganhos financeiros. Eles são positivos? Quais as formas de ganho, por exemplo, nessa profissão? A gente sabe que existe a forma, né, da qual você trabalha, em clinicar, mas também qual outra forma existe? Quais outras formas? Você pode trabalhar com a clínica, né? E você pode trabalhar também com produção de conteúdo, que está muito em alta hoje, com palestras, né? Palestras em empresas, palestras em escolas. Você pode trabalhar com convênios, você pode ter a sua clínica e também fazer atendimentos em outras instituições. O retorno financeiro, vamos dizer assim, né? Você consegue ter uma vida tranquila, né? Você consegue ter prazer, consegue ter muito acesso a muitas coisas, dependendo do seu estilo de vida. Dá para se ter uma vida tranquila, sim, né? Se você ama aquilo que você faz, se você realmente gosta, o retorno financeiro ele é só uma consequência. Sim, perfeito. Para quem quer conhecer a fundo essa carreira, que leitura você indicaria o curso, Randall? Uma leitura introdutória para quem quer fazer psicologia é um livro chamado História da Psicologia Moderna. Seria um livro introdutório, onde ele vai falar da história da psicologia, como que ela se formou, né, da onde que ela surgiu realmente, se foi agora recente, ou se é já da época dos gregos, ou até mesmo antes dos gregos. Então, esse é um livro essencial para começar. Eu vou indicar mais dois. Um livro que me inspirou muito na minha forma de atender se chama Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que é a história de um psicólogo que foi preso pelo regime nazista, né? E ele sobreviveu a 4 campos de concentração. E isso, para mim, foi muito inspirador. E o livro que me fez escolher ser psicólogo, né, que é Confissões de Santo Agostinho. Foi com a leitura desse livro, aos 15 anos, que eu me decidi pela psicologia. Olha só, quando foi aos 15 anos? Aos 15 anos, eu decidi que eu queria ser psicólogo. Eu ia te perguntar aqui, quando foi o seu despertar para a profissão? Meu despertar foi realmente com essa leitura. O livro Confissões de Santo Agostinho, ele é um clássico da literatura, de uma maneira geral, literatura universal, e na literatura filosófica. É um livro onde ele vai falar da vida dele, onde ele vai mergulhar em si mesmo, e é de uma riqueza imensa esse livro. Né? Assim, acho que é um livro essencial, é uma leitura obrigatória para todas as profissões, eu acho. E ele foi quem me deu um papel especial para eu realmente me decidir que eu queria ser psicólogo. Muito bom. Quanto tempo nós temos aí? Já deu 9? 8 minutos, tá. Minha última pergunta, Randall, é a seguinte: tem alguém que teve papel fundamental na construção da sua carreira e que ajudou você a chegar onde chegou? E se você pudesse agradecer hoje, quem seria? Uma pessoa essencial, nossa, tem tantas, né? Tem várias pessoas. Né? Acho que eu gosto de manter os meus amigos por perto. Eu acho que é sempre essencial. Bom, eu tenho vários amigos, né? Primeiramente, minha família, a minha mãe é a principal pessoa que fez com que eu realizasse esse sonho. Meu pai também, né? Com certeza, que me deu todo o apoio para que eu me formasse. Eu tenho um carinho especial por um amigo chamado Pedrinho, que foi uma pessoa que muito me ajudou no início. Um carinho muito especial por um amigo chamado Luiz Henrique, se ele estiver vendo essa live, meu muito obrigado para ele, né, que foi uma pessoa com quem eu estudei. Ele é de São Carlos, foi um amigão meu. Tem 2 pessoas que também são essenciais na minha vida, que estão assistindo a live, que é a Cassiana e a Leia, um grande beijo para elas. Também foram essenciais e são essenciais
até hoje, e toda a minha família, Joyce, né? Acho que a gratidão é uma virtude que a gente deve manter sempre. A gente nunca chega em lugar nenhum sozinho. É verdade. Muito bom. Que bom, cheio de gente por pertinho da gente, né, Randall? Isso é muito gostoso. E a gratidão também sempre presente, né? Sempre, sempre. Sempre é essencial a gratidão. A gratidão Muito. cura doenças. A gratidão, ela torna a nossa vida muito mais leve. Ai, que bom. Randall, você acha que não está conseguindo ver as mensagens, os recadinhos que o pessoal está mandando para você? Estou vendo aqui, um beijo, amigo, um beijo, seu lindo, muito obrigado, um beijo para ela também. Tá todo mundo te mandando carinha, te mandando um beijo. Quero agradecer mais uma vez a sua participação. Eu acho que temos aí mais 5 minutinhos, é isso? Eu vou dar uma olhadinha aqui, Randall, veja se alguém mandou alguma pergunta, se gostaria de fazer alguma pergunta especial para que o Randall responda aqui para vocês, tá? Vou dar uma passadinha aqui, eu não vi nenhuma pergunta, mas vamos dar uma olhadinha, senão a gente já encerra, viu, Randall? Dá um beijo pro pessoal. Cassiana, obrigada, obrigada. Um beijo grande para você também, Cassiana. Deixa eu ver aqui para cima, gente. Vamos dar um beijão para todo mundo que entrou. A Dani Marques, minha parceira. Um beijo, obrigada pela sua participação aqui na live. Vamos mandar aqui mais. Ó, a Patrícia está sempre mandando palminha, uma amigona, está sempre elogiando, está gostando muito da live, maravilha. A Leia disse, o bom que um psicólogo faz nas nossas vidas não tem preço. Parabéns. Olha só que gostoso ouvir isso, Randall. Tárcio Costa. Tárcio, um abraço para você, seja bem-vindo. Holder, Gabriel, Gouveia, a Leia também, que está te mandando carinho. Um beijo, amigo. Pessoal mandando parabéns, ó, parabéns pela live. Obrigada. Parabéns aos dois. Gente, muito obrigada, então, pela participação. Olha, a Lúcia mandou uma pergunta aqui antes da gente encerrar. De que maneira, dentro da psicologia, ajudar num relacionamento de mãe e filha que não se entendem? Quer responder? Não dá rapidinho antes da gente dar tchau? Vamos responder de que maneira, dentro da psicologia, ajudar no relacionamento de mãe e filha que não se entendem. Bom, existem vários casos, né, de desentendimento na família, principalmente hoje em dia, por conta desse isolamento, dessa quarentena. Mas assim, Lúcia, respondendo a sua pergunta, né, existem várias variáveis para cada caso, mas uma coisa que eu posso te dizer é o seguinte: valorize as qualidades umas das outras, né? Torne esse relacionamento mais leve a partir da informação, da visão que vocês têm uma da outra. Então, começa a focar na virtude, começa a focar naquilo que é grandioso no outro. Tenho certeza que assim o relacionamento tem tudo para ser mais feliz. Muito bom. Mais pergunta falando que elas brigam muito. Isso é muito comum a gente ouve falar, né, Randall? Bom, pessoal, eu vou dando um tchau por aqui. Agradecer mais uma vez a participação de todos que passaram por essa live, a todos que estiveram durante toda a live aqui também com a gente, dividindo esse momento, cheio de informação. Eu gostei muito, Randall, quero te agradecer mais uma vez a sua participação. Quem esteve aqui hoje, então, Randall Alves, psicólogo. Toda quinta-feira tem vídeo novo. Um beijo para vocês, Randall, um forte abraço e até semana que vem. Eu espero vocês aqui na terça-feira, nesse mesmo horário. Ó, beijo grande para vocês, fiquem com Deus, viu? E... Eu quero agradecer, Joyce. Boa noite. Muito obrigado. Boa noite, Randall. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.